Teu amor me envolve, me aquece, me acalma. Em teus braços encontro paz. Na verdade, o propósito de Deus para os seres humanos não é mais nessa terra. Antes dos homens terem desobedecido a Deus, ou do homem ter desobedecido a Deus, Adão, o propósito de Deus era que o homem habitasse na terra e vivesse aqui para sempre. Mas depois do pecado, o homem foi afastado dessa grandeza, dessa bênção que Deus deu a ele. Então veio a morte, e a morte se manifestou entre os homens. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte carnal. Infelizmente, todos vamos morrer. Dependente de ser bons, dependente de ser ruins, mas todos vamos morrer. Todos vamos deixar esse corpo para que ele volte para o pó. Todos vamos sair deste corpo e permitir que ele volte para a terra, porque ele foi construído pela terra. Deus fez um homem de barro e colocou o fôlego de vida dentro dele, que alguns chamam de alma, outros chamam de espírito, mas é o fôlego de vida que permanece até o dia que Deus quer. Então todos nós, dependente de ser bons, dependente de ser ruim, o salário do pecado é a morte. Infelizmente esse corpo está condenado à morte. Ele vai voltar para o pó. Bons ou os ruins, a chuva cai para todos como as bênçãos caem para todos. Não é porque eu sou bom, eu sou temente a Deus, eu obedeço todos os mandamentos, que eu não vou passar por dificuldades, que eu não vou passar por tribulações, que eu não vou passar por perseguições. Até porque Deus não está interessado com o que você vai passar. Deus está interessado com a sua alma, com o seu espírito, com a sua salvação. Então, dependente de você passar por qualquer coisa, nós temos que ter a certeza que existe um Deus e que nós vamos voltar para Ele, porque foi dele que nós viemos. Então não adianta dizer que estou passando por sofrimento. Não adianta, porque todos vão passar. Os maus passam, os bons também vão passar. É porque eu sou bom que eu não vou passar por sofrimento e Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Deus mandou o Filho dele inocente para morrer por nós. E todos nós vamos passar por tribulações. Mas o propósito de Deus é que os bons que obedecem a Ele, mesmo passando por tribulações, sofrimentos e dores, vão alcançar a vida eterna. Quando Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito, Deus prometeu uma terra fértil, uma terra que daria mel, uma terra que seria uma bênção para aquele povo. Mas foi o que aconteceu? Eles começaram a adorar imagens e chegaram ao ponto de fazer um bezerro de ouro. É tanto que a ira de Deus enfureceu sobre eles e Moisés teve que intervir, porque seriam todos destruídos. Mesmo assim, eles continuaram a pecar e poucos entraram na terra prometida. Aquele povo que saiu de lá, acho que nenhum entrou. Até Moisés perdeu a glória de entrar na terra prometida. Ele viu de longe, mas ele não entrou, por causa da idolatria dos seres humanos. E hoje continuamos nessa mesma tese. Muitos hoje adoram imagens, adoram ídolos, adoram pastores, adoram homens, deixando de adorar o verdadeiro ser que é chamado Deus, o Deus da glória, o Deus que criou todas as coisas. Mas a promessa de Deus continua viva. Deus hoje promete uma nova terra, um novo céus. Deus promete uma vida com abundância, uma vida que pode nos trazer a glória de viver para sempre. É certo que o nosso corpo vai morrer por causa do pecado, mas a vida eterna, ela é para sempre se nós estivermos unidos em Cristo Jesus. Mas muitos hoje estão deixando de agradecer a Deus por essa glória, como aquele povo tinha que agradecer a Deus e servir a Deus quando saíram do Egito. Hoje as pessoas estão procurando mais status. Hoje você chega nas igrejas que se diz igrejas temente a Deus. Hoje é danças, hoje é festas, hoje é um monte de coisas que não é mais para que a gente buscamos. Nós temos que buscar a glória de Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo que habita em nós. Hoje estamos vivendo a pior geração de crentes que já foi visto nesta terra. Hoje estamos vivendo a geração mais fraca
mais covarde, mais acomodada de crentes que já foi visto nessa terra. Hoje criaram a teoria da prosperidade, a prosperidade material, a prosperidade do dinheiro, da ganância, do poder. Criaram Jesus dentro da igreja que você tem que ter riquezas, que você tem que ser bem-sucedido, senão você não serve a Deus, você não está sendo abençoado por Deus. Enquanto Jesus manda juntar tesouros nos céus. Enquanto Jesus veio para trazer a salvação. Jesus nunca prometeu carro, nem casa, nem mansões, nem dinheiro para ninguém. Jesus veio trazer a salvação. Jesus veio morrer na cruz pelos que aceitassem Ele e que aceitam Ele e vivem fielmente na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não para ganância, não para poder. Eu não estou aqui dizendo que não devemos ter dinheiro, que não devemos ser ricos, que não devemos ser bem-sucedidos. Se nós trabalhar com sabedoria, investir o que ganhamos e tiver o dom de prosperidade, certamente seremos ricos. Mas nós não podemos colocar em nossa mente que o reino de Deus depende de riqueza, depende de poder. Ajuntamos tudo aqui na terra, mas vai ficar aqui na terra. Nós temos que ajuntar tesouros no céu. Como é ajuntar tesouros no céu? É a teoria da prosperidade, é a teoria do poder, a teoria que estão pregando dentro da maioria das instituições religiosas? É claro que não. Nós estamos tomando um rumo diferente, um rumo oposto daquilo que Jesus pregou. Nós estamos seguindo na contramão daquilo que Jesus pregou. Isso não pode estar acontecendo, mas infelizmente muitas pessoas estão sendo enganadas por esses homens que são lobos devoradores. São lobos que nunca enchem suas barrigas de tanta ganâncias, de tanto dinheiro. Quanto mais que eles têm, eles querem. E tira das pessoas que não têm nem o que comer. A maioria das pessoas deste mundo estão vivendo na contramão do verdadeiro evangelho. A maioria das pessoas deste mundo estão vivendo na contramão do evangelho que os apóstolos pregaram, do evangelho que Jesus pregou. Eu nunca vi um Jesus gostar tanto de dinheiro quanto um Jesus que é pregado dentro da maioria das igrejas aqui nesta terra. Um Jesus que ele é ambicioso, que você tem que dar dinheiro, que você tem que dar dízimo, que você tem que dar oferta, que você tem que fazer sacrifício, você tem que dar envelopes, você tem que fazer propósito, tudo em torno do dinheiro. Ninguém está mais preocupado em fazer algo para salvar a vida de ciclano, não. É para salvar a minha própria vida material. Eu tenho que dar para que eu seja próspero. Eu tenho que dar para que Deus me prospere. Eu tenho que dar para que Jesus me prospere. E além de tudo, é um Deus cruel. O Deus se você não der o dízimo, o Deus se você não der as ofertas, o Deus se você não der os envelopes abençoados, o Deus se você não fizer os propósitos. Se você não der dinheiro dentro das instituições, ou da maioria das instituições, este Deus vai te condenar. Esse Deus vai te amaldiçoar. Esse Deus vai tirar tudo de você. Que Deus é esse? Será que é o Deus verdadeiro da Bíblia? Eu acredito que não seja. Porque Jesus veio para pregar o evangelho verdadeiro. Aquele evangelho que juntai tesouros nos céus. Aquele evangelho que se desapegai das coisas da terra. Para que você seja grande no reino de Deus. O maior no reino de Deus tem que se fazer o menor aqui na terra. É no termo de servir, é no termo de não ter ganância. Jesus falou com aquele rico que pediu a ele como poderia herdar o reino de Deus. E Jesus falou claramente com ele: venda tudo que tu tem, divida com os pobres e depois siga-me. Jesus não mandou vender tudo que ele tivesse e dividisse com a igreja, ou dividisse com os pastores, ou dividisse com os líderes religiosos, para que tivesse a vida eterna. Não. Venda tudo que tu tem, divida com os pobres, depois venha e siga-me. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus não veio pregar igreja material. Jesus não veio pregar igreja, casa, igreja, instituição, igreja de 4 paredes. Jesus veio para pregar a igreja, que é o povo que serve ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Pela aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador, Jesus torna essas pessoas filhos e filhas de Deus. Então Jesus veio para pregar a verdade. Se João Batista aparecesse hoje pregando, João Batista não teria
praticamente quase nenhum seguidores, ou nenhum seguidor. Porque João Batista veio como pobre, morando no deserto, vestido de pelo de camelo, comendo gafanhoto do deserto. João Batista veio pregar o arrependimento. João Batista veio pregar aquilo que hoje os pastores dentro das igrejas não pregam. Hoje os pastores dentro da igreja pregam prosperidade, dinheiro, ganância, poder. Os apóstolos não tinham lugar de viver. Paulo saía de cidade em cidade sendo perseguido. Paulo, ele não tinha nem lugar de permanecer a não ser na casa dos irmãos. Paulo não teve casa. O próprio Cristo, quando aquele homem perguntou para ele: Senhor, quero te seguir, e ele respondeu: as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar sua cabeça. Então é um evangelho que hoje nós não vimos mais hoje. Nós não estamos vivendo mais isso. Hoje a gente chega nas igrejas, é prosperidade. Se o pastor prega a prosperidade, ali sim, ali tem a bênção, ali desceu fogo. A igreja ali desce fogo. Quando não encontra isso, que encontra o arrependimento, que encontra as palavras que dá a vida eterna, que encontra as palavras para você se arrepender dos seus pecados, não praticar mais aquilo que você está praticando, a igreja vai ficar vazia. Antigamente, as pessoas pregavam as palavras duras e as pessoas se arrependiam dos pecados e iam para dentro da igreja. Hoje, se você pregar dentro da igreja as palavras duras, as pessoas se arrependem, está ali dentro e volta para o mundo. Porque esse jeito de pregar é muito duro. É como fizeram com Cristo, quando Cristo pregava a verdade. Esse jeito de pregar é muito duro. Quem é que pode suportar? É por isso que Pedro falou: Senhor, para onde é que nós iremos? Se é tu que tem as palavras que dá a vida eterna. Mas hoje, dentro da maioria das igrejas, quem pregar a verdade, a igreja vai ficar vazia. Porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir aquilo que satisfazem a ela, aquilo que satisfaz a eles, aquilo que satisfaz a ganância, o eco, que se enche das coisas do mundo. Hoje as instituições que ainda pregam a verdade, elas estão vazias. Elas estão vazias porque as pessoas não querem mais ouvir as palavras de Deus. As palavras que repreendem, as palavras que removem o pecado, as palavras que tem que fazer uma mudança de vida. Tem que ser uma nova criatura. As pessoas estão querendo ouvir aquilo que satisfazem a si próprias. É como está escrito em 2 Timóteo, que chegar um tempo das pessoas não suportarem essa doutrina e arrumar mestre para si, para falar aquilo que elas queriam ouvir. Então, quando você chega em uma instituição que hoje prega o engano, que prega as coisas materiais, as coisas do mundo, estas instituições estão cheias de pessoas. Chega que não suporta ficar dentro da igreja de tanta gente, às vezes fica até fora por não ter espaço dentro do local. Mas está cheio de pessoas, mas vazia do Espírito Santo. Cheia de pessoas, mas vazia do amor, vazia da salvação, vazia do que Cristo quer que nós obedecemos, que é obedecer os seus mandamentos, que é se arrepender dos pecados e nos tornarmos uma nova criatura. Mas infelizmente, pelo fato das pessoas quererem ouvir aquilo que satisfazem a elas, as igrejas estão cheias e vazias do Espírito Santo, cheias de pessoas doentes, pessoas sem amor, pessoas depressivas, pessoas sem afetos, pessoas com depressão, pessoas com ansiedades, pessoas sem paz espiritual, pessoas que na igreja profetizam, na igreja falam línguas, mas em casa são ignorantes com seus esposos, ignorantes com suas esposas, ignorantes com seus filhos. E hoje as religiões viraram fonte de lucros financeiros. Então temos que tomar muito cuidado e combater esse falso evangelho com o verdadeiro evangelho. Temos que ter a coragem de ir contra, até porque Deus não deu a nós um espírito de covardia, e sim um espírito de coragem.
como Paulo falou, combati o bom combate. Então temos que combater o combate com um bom combate. Nós temos que levar as palavras verdadeiras. Nós temos que bater na tecla de que esse evangelho que está sendo pregado hoje no mundo não é o evangelho verdadeiro, é o evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos acordar e vamos buscar o local onde ainda prega a verdade, que não tem idolatrias a homens, que não tem exaltações a homens, e sim exaltar somente ao nosso Deus, e sim amar somente o nosso Deus, e estar ali dentro da igreja não por causa do homem, mas sim por causa das palavras que são pregadas, as palavras verdadeiras, as palavras que saem do próprio Espírito Santo que está nas Escrituras Sagradas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Venha ouvir a palavra de Deus, como ela deve ser pregada. O verdadeiro Evangelho de Cristo, sem ganância por dinheiro, e sim buscando a salvação das almas. Venha nos visitar, Igreja de Deus Membros, do Corpo de Cristo. Endereço: Estrada do Coqueiro Grande, Rua Jacobina, número 1222, Fazenda Grande, 2. Ponto de referência, próximo, do Shopping Cajazeiras. Em cima da The Gusts Delicatessen. Horários dos cultos: nas terças-feiras às 19 horas, nas quintas-feiras às 19 horas e nos domingos às 8 horas da manhã. Com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que lhe importa é obedecer. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte.